Vocês chegaram a ouvir um dos sermões do Padre Antônio Vieira que eu trouxe para vocês? Não? Então tá bem. Eu trouxe um dos famosos sermões, né, do Padre Antônio Vieira, que ele explica bastante o que é essa literatura, o que é o homem, né? Ele especifica, né, um homem no barroco, né? Que ele está cheio de dúvidas, está cheio de perguntas, ele quer saber, né, se tem um antropocentrismo, se tem um teocentrismo, né? Então, é esse homem marcado de dúvidas que vai nascer o barroco, tá bem, gente? E o Padre Antônio Vieira, ele é um grande marco dentro do barroco, também, não só para a literatura brasileira, mas para a literatura portuguesa também, porque ele conseguiu, nesse período, se destacar bastante com seus sermões, com suas cartas, tá bem? Trago também esta pintura do Caravaggio, também, a Captura de Cristo, também, de 1602, que, como vocês podem observar na tela, ela ilustra com muita clareza o que é o barroco. É uma pintura pintada pela técnica de chiaro escuro, também, tem uma profundidade de emoções contraditórias, como vocês podem ver aqui, que vai ilustrar bastante essa escola literária, tá? Que é tão escura, que é tão difusa. Observa como Cristo está rodeado de alguns soldados, no momento que ele está sendo delatado, tá? Pelo beijo de Judas. Tem uma riqueza emocional enorme aqui, tá? As faces, a marcação e até mesmo, me ousa falar, um pouco de sensualidade, tá bem? Vocês podem ver, ó, a roupa, as roupas todas torcidas, né? Os movimentos, não deixa muito claro, né? O que está acontecendo de direito, não deixa muito claro que corpo de quem é essa mão, né? Então, a gente não sabe direito de onde está vindo a luz e tem esse canto mais escuro aqui, né, gente? Então, vocês podem perceber através dessa pintura que é um grande exemplo de uma produção feita no período do Barroco, tá? Aqui a gente vai começar a falar um pouco do contexto histórico, tá? Que se encontra o Barroco. Porque, como eu comentei com vocês da primeira aula, a literatura nada mais é que uma das formas de expressões do pensamento do homem, né? E as escolas literárias são essas formas de se expressar durante o tempo. A gente coloca aqui como de forma didática, e eu gosto sempre de deixar claro que não tem, assim, digamos assim, a partir de agora termina o barroco por completo e não acontece nunca mais, entende? A gente tem que entender que, geralmente, elas estão entrelaçadas, elas estão acontecendo juntas, às vezes, em alguns momentos, sabe? Elas têm uma influenciar a outra. Então, a gente acaba vendo algumas características que a gente já viu, algumas características que a gente vai ver em outras escolas literárias também, tá? O barroco também é conhecido como renascentismo, tá bem? E a etimologia da palavra barroco, né, vem do espanhol barroeco, que significa pedra irregular, pérola irregular, ou até mesmo esfera irregular. E a gente tem que contextualizar o homem, o artista desta época, tá? Principalmente a gente tem que entender que naquele momento, nesse período, o Brasil ainda era uma colônia, né? Uma colônia portuguesa. E a gente tem que entender que a gente recebia muita influência da Europa, do que acontecia na Europa, do que acontecia na França, o que acontecia em Portugal, na Espanha, na Itália, e em Portugal também, que vai influenciar muito, bastante na literatura brasileira, tá bem? A partir ordens, né, do Papa, com o objetivo de angariar fundos para a igreja, com o objetivo de disseminar a Igreja Católica, né, ela ainda tem um poder muito grande nesse período, né? Então, toda criança, nesse momento, devia ser batizada, caso contrário, não alcançaria o céu. As famílias teriam que dar, né, para a igreja, para comprar um pedacinho no céu, né, gente? Então, a gente tem que entender que é neste momento que está o homem do barroco, né? E surge a reforma protestante, que surge dois líderes católicos
Calvino e Lutero, e eles começam a protestar, literalmente, a liderar uma reforma, chamada de Reforma Protestante, que eles protestavam contra a venda das santas indulgências. Eles falavam, como assim as famílias pobres vão ter que doar os seus bens, né? Elas já não têm nada, como é que elas ainda vão ter que dar o que não têm, sabe? Então eles começaram a questionar, começaram a surgir novas igrejas, né? Novos poderes, digamos assim. Então a igreja começou a se ver muito ameaçada, né? Começou a se ver de maneira, opa, o que está acontecendo aqui, né? Estão surgindo novas pessoas com novas ideias. E a gente tem que lembrar também do humanismo, né? Que começou a ser influenciado o desenvolvimento de novos conhecimentos, né? De novas tecnologias do conhecimento, né? Então, de um lado, a gente tem a igreja dizendo uma coisa, de um lado a gente tem o homem dizendo outra coisa, a ciência dizendo outra coisa, né? A gente tem, de um lado, Calvino, tem Lutero, tanto que até hoje na Irlanda ainda existe, né? Não só na Irlanda, mas em diversos países, ainda existe essa briga entre luteranismo, calvinismo, cristianismo, né? Até hoje a gente consegue ver essas marcas que, ó, vem de tempos em tempos, vem de bastante tempo atrás, né? E com isso, Calvino, Lutero, eles conseguem arrebatar bastante fiéis, bastante pessoas para as suas novas igrejas, né? E isso deixa a Igreja Católica um pouco, digamos assim, chateada, né? Chateada com tudo isso. E nesse momento vai surgir a Contra-Reforma, tá bem? A Contra-Reforma é uma maneira da Igreja frear tudo isso que está acontecendo, né? Porque eles também querem ter esse poder. Então, ela impõe leis severíssimas com pena de morte aos seguidores de Calvino e Lutero, expurgar as pessoas, né? Expulsar as pessoas, né? Da igreja, dizendo que não vão ter mais a salvação, não vão ter mais as bondades, digamos assim, da vida eterna, né, gente? E nós temos então essa igreja que dentro do universo, que é Deus, que seria o teocentrismo, né? E nós vamos ter a ciência que vai pregar que o homem é o centro do universo. Então, esses dois momentos, assim, esses movimentos, né, estão bombando na Europa, estão sacudindo a Europa nesse momento. E é nesse momento que vai surgir o barroco, que vai surgir o homem do barroco, o momento de fragilidade nas artes, de imposição pela Igreja Católica, o homem, o artista, né, pressionado por um lado pela Igreja Católica e de outro pela ciência, dessas duas brigas que vai surgir tudo isso, né? E na colônia, né, no Brasil, está acontecendo o chamado século do ouro, né? No momento que a descoberta do ouro, principalmente em Minas Gerais, está explodindo também no Nordeste, né? A plantação da cana-de-açúcar, principalmente na capitania de Pernambuco. Então, vai ter essa mudança, né, da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então a gente consegue ver que tem maiores aglomerados urbanos, né? As gerações de brasileiros, né? Filho de portugueses, filho de crioulos, né? Pessoas que vieram para cá. Então nós estamos começando a ter uma geração de brasileiros propriamente ditos, certo? Então esses brasileiros começam a ir para Portugal estudar, a ir para a Europa estudar, começam a trazer essas informações que estão acontecendo lá, entende? Então a gente acaba sendo muito influenciado ainda pelo continente europeu, tá bem, gente? A gente tem como marco inicial do Barroco, né, a prosopopeia de Bento Teixeira, que ele publica, que é publicada em 1601. E na escultura, na arquitetura, a gente não pode deixar, né, de citar um dos principais nomes, que é o Aleijadinho, né, gente? E uma das as principais características que a gente vai encontrar no Barroco vai ser uma linguagem dramática, um exagero, rebuscamento, sabe? O uso abusivo de figuras de linguagem, essa arte dualista, a união do religioso, do profano, o homem de dia indo para a igreja rezar, querendo sua salvação, e à noite quer ir para a noitada, quer curtir a vida. Será que isso é certo? O que eu faço? Não sei, sabe? Então é esse homem que a gente vai encontrar no Barroco. É esse artista que a gente vai encontrar no Barroco, tá bem? Vai ter essa valorização dos detalhes, do contraste. Então, essas características
vão ser muito presentes e muito marcantes nessa época, tá bem? E vocês também vão encontrar bastante essas duas palavras quando se tratar do barroco, tá bem? Que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo vocês também podem ver como congorismo, que basicamente dá prioridade à construção de imagens, o jogo de palavras, vai ter bastante uso de figuras de linguagem, os paradoxos, as metáforas, paralelismo, explosão dos sentidos, tá bem? É como eu vou dizer algo, sabe? Como a estética, como é que eu vou dizer tal coisa. E o conceptismo, ou vocês também podem encontrar quevidismo, ele tem como característica as construções das ideias, o jogo das ideias, o conteúdo intelectual das obras. Também se utiliza de artifícios como a comparação, a menção a outros textos, tá bem? Referência à natureza dos vocábulos e relações lógicas. É a preocupação com o que eu vou dizer. E sempre não, mas vai ter como característica marcante no barroco um culto exagerado à forma, tá bem? Alguma dúvida até aqui? Ou tá tudo tranquilo, gente? Tranquilo? Então vamos prosseguir. Aqui eu trouxe para vocês os principais autores, né, da literatura brasileira, principalmente, né, que influenciam, que hora ou outra vocês vão encontrar nos principais vestibulares e principalmente no Enem, tá bem? O Bento Teixeira, o Padre Antônio Vieira, o Gregório de Matos, ou como era chamado, né, o Boca do Inferno, o Manuel Botelho de Oliveira, o Frei Vicente, o Frei Manuel de Santa Maria de Taparica, tá bem, gente? Esses são os principais autores, assim, que, em geral, os vestibulares e principalmente o Enem vão acabar citando, podem acabar pedindo da gente, tá bem? Bora falar um pouquinho sobre o Bento Teixeira. O Bento Teixeira, ele vai ser um poeta luso-brasileiro. Ele nasceu em Porto, em Portugal, lá pelo ano de 1561. Ele é filho dos então cristãos novos, né? Ele vai se mudar com a sua família para o Brasil colônia e vai se instalar na capitania do Espírito Santo, tá bem? E ele, junto com como são chamados cristãos novos, né? São aqueles judeus ou que seguiam até outras religiões, né? Naquele momento, eles vieram para o Brasil porque eles queriam novas chances, novos lugares para prosperar. Só que a lei da Igreja Católica ainda era muito forte também. Então eles não podiam admitir que tinham outras crenças, principalmente na colônia de Portugal, né? Então eles vieram chamados como cristãos novos. Ele teve problema com a sua esposa e acabou sendo preso após admitir a sua crença judaica, que era de origem judaica, tá bem? No momento que ele foi para a prisão em Lisboa, ele já tinha uma avançada idade, né? Ele foi preso em Lisboa e nesse poema dele, né? Nessa literatura que ele publica, que é publicada, ele fala principalmente, né? Da sua viagem que ele teve e tudo mais, tá bem? Eu trouxe aqui um trecho, tá bem, da leitura, né, que ele trouxe. Eu vou deixar aqui depois no material para vocês darem uma lida, observarem as características dele, tá? Tem uma estrutura camoniana, o autor apresenta o poema em oitavas heróicas, tá bem? Ele exalta muito as glórias dos Albuquerques, tá bem? E principalmente o protetor dele na viagem entre Brasil e Portugal, o Jorge de Albuquerque Coelho, que ele vai ser o terceiro donatário da capitania de Pernambuco, tá bem? Que naquele momento estava prosperando na cana-de-açúcar. Nesse poema, o Bento Teixeira vai exaltar o destemor, a solidariedade, a bravura de Jorge de Albuquerque Coelho, que teve durante a viagem que eles tiveram entre Brasil e Portugal, tá bem? O Jorge de Albuquerque Coelho, ao qual o Bento Teixeira estava escrevendo, ele vai voltar para Pernambuco
e vai governar a capitania de Pernambuco, tá bem? E deixando o Bento Teixeira Pinto falecer na cadeia em Lisboa por volta de 1618, tá bem? A gente vai falar um pouco agora sobre o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele é muito famoso por conta dos seus sermões, por conta das suas cartas. Ele é bem marcante, gente, tanto na literatura brasileira quanto na literatura portuguesa. Ele é chamado por alguns até de imperador da língua portuguesa, né? Ele escreveu cerca de 200 sermões, né? E nesses sermões revela muito o aspecto de conhecimento político, de conhecimento social e de conhecimento religioso, né? Desde pequeno, ele nasceu em Lisboa, mas veio muito pequeno para o Brasil, porque o seu pai foi transferido como escrivão em Salvador. Estudou nos colégios jesuítas, né? Desde muito novinho. E aos 15 anos ele já ingressou na Companhia de Jesus, né? Já iniciando o seu noviciado. Então, desde pequeno, ele já tinha contato com todo esse mundo da leitura, né, gente? Que naquele momento, assim, não era para qualquer um, não era qualquer um que ia estudar, não era qualquer um que lia, né? E ele fazia isso muito bem. Ele tinha uma incrível retórica, ele deixou diversos sermões. E o Padre Antônio Vieira, ele é muito destacado nas suas prosas, tá? Então, ele aliou a sua formação jesuítica e a estética do barroco que estava acontecendo naquele momento, né? E ele se tornou um orador, ele se tornou uma pessoa que conseguia transmitir um conhecimento muito grande, sabe? Então, naquele momento, a fama dele se espalhou, digamos assim, um pouco rápida, sabe? Então, muitas pessoas vinham para ouvi-lo, queriam saber o que ele tinha para falar, certo? E tem diversas frases que ele acaba se tornando, que essas frases acabam se tornando muito famosas por conta dele, né? Que é: o livro é um mundo que fala, um surdo que responde, um cego que guia e um morto que vive. A mais doce de todas as companheiras da alma é a esperança. Há pessoas semelhantes à vela, que se consomem para iluminar o caminho alheio. Para falar ao vento, bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. Então, gente, o Padre Antônio Vieira, ele principalmente se destaca por suas prosas, tá bem? Os sermões dele são muito importantes, tá bem? Colocam isso na cabeça de vocês, tá bem? Ele é bem destacado dentro do barroco, tá bem? Aqui, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Gregório de Matos, né? Ou Boca do Inferno, que, como o Padre Antônio Vieira, ele também se destacou bastante. O Padre Antônio Vieira se destacou bastante na prosa, e o Boca do Inferno, o Gregório de Matos, né, se destacou bastante na poesia também, gente. Ele teve 3 grandes fases, digamos assim, como costumam colocar, que seria o lírico amoroso, o lírico religioso e a sua poesia em forma de sátira. Tinha uma crítica muito grande à sociedade daquela época, à sociedade baiana daquela época. Ele se dizia se sentir um censor e uma vítima. A linguagem dele é muito livre, muito espontânea, e às vezes ela chega a ser até bastante agressiva, tá bem, gente? Ele levava uma vida bem boêmia, escrevia versos e sátira gozando de todo mundo. Ele não poupava nada, ele não poupava clero, não poupava corte, não poupava colono. Todos os portugueses, né, os lusos que vinham para o Brasil e aqui enriqueciam, ele acabava escrevendo sobre, ele acabava falando sobre isso em forma de sátiras, em forma de críticas, tá bem, gente? Todos eram ridicularizados por esse homem. Ele, apesar de não ser padre, ele era formado em direito, trabalhou na área e tudo mais. Ele tinha um amigo, que era o arcebispo Gaspar Barata, que fez dele vigário-geral da Bahia. Então, ele acabou ocupando um cargo de tesoureiro mor da sé. Ele também tem em suas leituras, vai ter bastante presença ao amor, tá bem, gente? Mas como uma forma de
uma fonte de sofrimento, uma lástima, tem muitos arrependimentos, ele tem uma culpa enorme, tá bem, gente? Ele vai sentir esse peso, vai estar sempre, sabe, se vocês conseguem me entender, ele vai estar sempre falando bastante sobre isso, principalmente no momento da sua morte, que ele vai meio que fazer as pazes com a igreja, e ele escreve até um poema, uma poesia, em relação a isso, entre a relação dele com Cristo, com a igreja. Eu trouxe ele aqui para vocês e vou deixar no material também disponível para vocês lerem, para vocês perceberem como esse homem se sentia, tá bem, gente? Esse soneto aqui já caiu em alguns vestibulares, tá? Eu recomendo vocês a darem uma lida depois, com carinho, ver direitinho o que ele quer dizer, como que ele fala, se vocês conseguem ver as características iniciais que eu acabei comentando com vocês no começo da aula. Tá bem, gente? Vocês estão tendo alguma dúvida até aqui ou tá tranquilo de novo? Tá tranquilo? De boa? Tá bem. Trouxe também para vocês aqui uma sátira, gente, que ele fez aqui em relação, ele tinha uma crítica muito ferina, não escapava a ninguém, né? Então, como vocês podem perceber, vou deixar no material também para vocês darem uma leitura, para vocês verem, né, como é que ele se comportava mediante a sociedade baiana daquela época e como está presente as características do barroco em suas leituras. Aqui a gente também trouxe para vocês, que eu considero bastante importante, que é o Manuel Botelho de Oliveira, tá bem, gente? Ele vai ser o primeiro brasileiro, apesar de estar bastante velho, né, com quase 70 anos, que publicou o livro, tá bem, gente? Que se chama Música do Parnaso, tá bem? Em 1705, mais ou menos. Essa obra ela vai ser dedicada ao Nuno Álvares de Pereira Melo, que é o Duque de Cadaval, tá bem? E ele escreve em outras línguas também. Ele vai escrever em espanhol, em italiano. Ele tem várias comédias, né, em espanhol. Ele vai ter alguns versos, né, em italiano também. Então ele tem variadas formas de composição, tá bem? Ele é um brasileiro e ele tem um grande estilo barroco, tá bem? Aqui eu trouxe para vocês um dos poemas dele, né? A Vida Solitária. Que doce vida, que gentil ventura, que bem suave, que descanso eterno, da paz amado, livre do governo, se logra alegre, firme se assegura, mal não molesta, foge desventura, na primavera alegre ou duro inverno, muito perto do céu, longe do inferno. O tempo passa, o passado atura. Então, como vocês podem ver, ele está sempre presente em figuras de linguagem, né, gente? Está sempre presente esse uso das palavras, né? E um dos poemas mais conhecidos, que eu vou deixar como leitura, como indicação para vocês, é A Ilha da Maré, tá bem? Que eu creio que seja o poema mais conhecido dele, que ele vai louvar a terra e descreve os muitos frutos que dão no Brasil, que existem no Brasil, tá bem? E a inveja que esses frutos, que o que dá aqui, o que tem aqui, trariam às cidades europeias, tá bem? É uma espécie de crônica em verso que vai demonstrar a intensidade do sentimento nativista desse poeta, tá bem? E a gente não pode passar pelo barroco sem falar sobre o Aleijadinho, né? Ou o Antônio Francisco de Lisboa, Francisco Lisboa. Ele nasceu na cidade mineira de Vila Rica, que hoje é conhecida como Ouro Preto, né? É Ouro Preto. E tem algumas controvérsias sobre a sua data de nascimento, né? Mas a maioria
dos pesquisadores vão dizer que ele nasceu em 1730. Ele aprendeu a esculpir ainda quando era criança, junto com seu pai, que talhava, trabalhava desde cedo, gente, com madeira. Então ele teve, desde pequeno, né, esta influência, ele já tinha um olhar, né, porque ele trabalhava com seu pai, já conhecia bastante, e o pai dele já trabalhava com quantidades de imagens religiosas, tá bem? E na segunda metade do século XVIII, graças ao ouro, surgiram as ricas construções em pedras, em alvenaria e até mesmo em ouro, né? Quando ele era vivo, foi muito difícil obter o reconhecimento do talento que ele tinha, né? Porque na época não se perdoava a condição de mestiço. Ele era filho de português como brasileiro, então era uma coisa mal vista, né? Então poucas pessoas davam valor ao trabalho que ele estava realizando, né? E quando a sua fama chegou, apesar de tudo que aconteceu, né? Outras cidades, outras pessoas que vinham visitar, se encantavam com o esplendor do trabalho dele, né? Porém, a doença já tinha o atacado. Não se sabe ao certo se foi lepra ou sífilis que o acometeu, né? Mas deformou suas mãos, deformou seus pés, e mesmo doente, ele não parou de fazer arte, não parou de fazer esculturas, ele ateava correias de couro na sua mão, né, para conseguir segurar o cinzel, o martelo, a água. E ele é considerado, gente, um dos maiores representantes do barroco mineiro. E ele é conhecido principalmente pelas suas esculturas em pedra-sabão, os entalhes em madeira, de altares, de igreja e tudo mais, tá bem? As imagens sacras que ele produziu, né, elas vão se caracterizar bastante pelas cores, pela leveza e pela simplicidade e pelo dinamismo. E aqui eu abro um parêntese, que o Aleijadinho também teve muita influência do rococó europeu também, gente. A gente não pode confundir o rococó europeu com o rococó brasileiro, porque o rococó brasileiro vai chegar aqui no Brasil, né, lá pelo século XIX, né? Enquanto vocês podem ver aqui, ó, século XVIII, século XVII é quando está acontecendo, né, o rococó europeu, porque ele nasce em oposição ao barroco, entendeu? Então o Aleijadinho, ele tem um pouco da influência europeia, né? Ele tem um pouco da influência do rococó europeu. Trouxe aqui para vocês as estátuas, né? As famosas estátuas em pedra-sabão, né, feita de pedra-sabão do Aleijadinho, que estão principalmente em algumas cidades de Minas Gerais, né, gente? Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes e muitas outras, né? Aqui a gente pode ver, como vocês podem observar, fachada da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, né, no estado de Minas Gerais. E aqui o santuário do Bom Jesus do Matozinho, tá bem, gente? Essa pedra-sabão era muito abundante na região do Ouro. E esse material foi muito, muito utilizado por ele, tá bem? Ele usava em umbrais, em medalhões também, usava em bastante coisas. E ele é considerado uma obra, é considerada, principalmente essa igreja, essa fachada, né, gente, como uma das obras-primas do barroco brasileiro. Aqui eu trouxe para vocês algumas questões, né? E como eu falei, cai bastante no Enem, tá bem, gente? Eu vou dar alguns minutinhos para vocês conseguirem ler e vocês podem comentar aqui para mim o que vocês acham que possam ser, pode ser a alternativa, tá bem, gente? Se vocês puderem. Dar algum minutinho para vocês lerem e eu vou ler com vocês, tá bem?
Então, vou começar a ler aqui com vocês, tá bem, gente? Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, esculpida em pedra-sabão por Aleijadinho, profundamente religiosa, sua obra revela. Aí aqui ele vai mostrar, né, a estátua, né, em pedra-sabão que ele realizou, e essa questão caiu no Enem de 2012, né, gente? E aqui, vamos ler junto. Letra A. A liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação, como eu comentei com vocês, o Aleijadinho, apesar de não ter tantas condições, né, ele não procurava tanto mostrar na sua arte, né, porque ele tinha influência bastante barroca, a vida dos mineiros no local, né, gente? Como o próprio texto fala, a gente tem que ler bastante, principalmente o Enem. Geralmente ele traz algumas dicas, ele traz algumas coisas no próprio comando da questão. Então ele fala aqui, ó, profundamente religiosa, influência do rococó europeu, riqueza de detalhes, principalmente nas vestes e nas feições, tá bem, gente? Então ele vai falar, ó, escultura barroca no Brasil. Então a gente já começa a se situar do que ele está falando, né, gente? O que ele quer dizer com isso? Letra B. Credibilidade atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. Como eu falei para vocês, gente, ele não teve tanta fama durante a sua vida, né? E quando chegou essa fama, ele já não tinha tantas condições, né, gente? Então, a gente desconsideraria, né, essas duas primeiras questões, né? Vamos ler a letra C. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Vocês acham que é essa? Vou deixar aqui um asteriscozinho. Vamos ler as outras e eu vou voltar para ela, tá bem? Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Essa aqui também pode ser uma forte concorrente, vocês não acham? Porque aqui no texto mesmo, né, ele diz, ó, uma forte influência do rococó europeu. Porque apesar de ter estruturas do barroco, né, apesar dele representar bastante o barroco, ele tem influências do rococó europeu que surgiu em oposição ao exagero, né, gente? A esse poder, né, que a igreja está tendo nesse momento, né, gente? Então, o rococó europeu, ele surge para contradizer tudo isso, né? Vou deixar também um asterístico na letra D e vamos seguir para E. Singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Não, né, gente? Porque ele não produzia estátuas, né, encomendadas, digamos assim, ou estátuas que fossem, né, que seguissem, por exemplo, Jesus Cristo, ou personalidades mesmo divinas, digamos assim. Ele falava sobre profetas, mas com feições, com atribuições bastante populares, né, gente? Então tá bom. A resposta dessa aqui seria a letra D. Algumas pessoas acertaram, algumas pessoas erraram. Por quê, gente? Porque não seria C? Simplicidade demonstrando compromisso com contemplação do divino. Apesar dele ter um aspecto profundamente religioso, um aspecto que, em relação ao barroco no Brasil, a gente tem que lembrar que ele também tem influência do rococó europeu, tá bem, gente? Ele não tinha exatamente essa simplicidade, né, nas obras dele. Ele tinha uma marca, digamos que seria praticamente dele, né? Porque a gente vê essas estátuas, a gente vê essas igrejas, né? Esses entalhes, a gente consegue dizer, a gente consegue ver, né? Que não foi qualquer artista que fez, né, gente? Por isso que a gente fica com a letra D. Personalidade modelando uma imagem sacra com feições populares, que é basicamente seria um resumo, né, das obras do Aleijadinho, tá bem, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa questão ou deu de boa?
Entenderam bem? Então vamos seguir para a próxima. Ó, vou dar alguns minutinhos para vocês conseguirem lê-la, tá bem? Vocês conseguirem respondê-la e a gente continua. Claro, sem problema. Vocês conseguiram responder, gente? Essa eu não vou ler toda com vocês, tá bem? Mas é um dos sermões, né, do Padre Antônio Vieira, né, como eu comentei com vocês, né, gente? Ela caiu no Enem de 2014, onde que traz um dos sermões bem, se não o mais famoso dele, um dos mais famosos, né, que vou principalmente aqui, ó, destacar algumas coisas mais que ele, vou pontuar algumas coisas do que ele fala, né? Que ele vai engrandecer bastante os questionamentos para oferecer uma proposta, uma resposta apenas no sermão, né? Ele desperta essa curiosidade, ele vai te fazer ficar, sabe, com uma curiosidade, o que que ele está querendo dizer, o que que ele quer falar, né? Que ele fala aqui, ó, no final, quero começar pregando-me a mim será e também vós, a mim, para aprender a pegar a voz que aprendais a ouvir, né, gente? Então, é que eu acho bem pontual a gente falar de duas alternativas, que eu acho que a gente poderia ficar em dúvida, né, entre a A e a B, né, que ele fala, principalmente a B, né, em conduzir o interlocutor a sua própria reflexão sobre os temas abordados nas pregações, né, gente? Até poderia ser, mas não em relação a esse sermão, né, gente? Ele poderia até realmente querer isso, né? Só que, quando ele está falando aqui nesse sermão, gente, ele está. Em nenhum momento ele vai afirmar que as causas das pregações não são eficazes, né? Tipo, que não são eficazes, que caso ocorresse, né, seria um motivo de reflexão por parte dos fiéis, sabe? E não porque as pregações não estão dando certo, né? Ele está instigando, né? Ele está perguntando, sabe? Ele quer trazer essa dúvida, ele quer plantar, né, gente? Ele quer o que esse cara está falando? O que ele quer dizer com isso, né, gente? Então a gente aqui, ó, fica com a letra A. Ele provoca a necessidade e o interesse dos fiéis sobre o conteúdo que será abordado no sermão. Tá bem, gente? Vocês conseguiram pegar essa? Ou foi mais difícil?
Tá tudo certo, gente? Então vamos seguir aqui para a última questão e finalizando a aula, tá bem, gente? Que eu trouxe aqui para vocês do Enem de 2014, né? De um dos poemas, né, do Gregório de Matos, né, gente, como a gente conversou, né, o famoso Boca do Inferno, né, que ele fala bastante, né, eu vou pontuar aqui com vocês, as críticas sociais, né, ele não perdoava ninguém, por isso que ele, quero que vocês lembrem, por isso que ele tinha, né, esse nome, Boca do Inferno, né, gente. Vou dar alguns segundinhos para vocês conseguirem ler, assim, de maneira geral, a questão e ver se vocês conseguem responder, tá bem, gente? Ó, gente, dentro das questões de literatura, a gente sempre tem que lembrar, né? Por exemplo, poxa, conheço o Gregório de Matos, né? Por mais que tu não conhecesse, né? O autor e de que exatamente ele está falando, no próprio comando da questão, ele vai falar, né? Sobre é, é, vai falar sobre os princípios do barroco, né, gente? Então a gente tem que lembrar bastante que era esse homem em dúvida, esse homem dessa dualidade que estava vivendo, né? Esse homem que queria uma coisa, que queria viver outra, que queria acreditar numa coisa. Tanto que ele, principalmente nesse poema, né, gente, ele fala bastante da sociedade baiana, né? Que era onde ele estava inserido, né? Para questionar Deus, ter esse ambiente, né, gente? Aqui, ó, vou pontuar com vocês, seria a letra C aqui, crítica velada à forma do governo vigente, tá bem, gente? Como eu falei, ele tem bastante essa crítica, principalmente nas suas sátiras, né? E esse poema trouxe basicamente essa questão para vocês verem que é uma amostra dos ataques feitos pelo poeta à sociedade baiana daquele tempo, tá bem, gente? E com essa a gente vai se encaminhando para o final da nossa aula, né, gente? Quero agradecer muito o tempo de vocês, quero agradecer muito por todos que estão aqui assistindo, que participaram da aula. Deixo aberto a perguntas, a dúvidas que vocês tiveram, anotaram e quiseram perguntar agora, ou se não se sentirem confortáveis, podem me procurar depois, por algum dos canais do cursinho, ou até mesmo pelo meu e-mail, gente. Agradeço bastante. E eu quero também sempre deixar ressaltado, né, gente? A literatura não é algo estático, né? Não acontece, ponto. Acabou, nunca mais vocês vão ver essa característica, nunca mais vocês vão ver isso. Não é assim que não funciona, tá bem? Vocês vão a gente trata a fins didático, né, principalmente datas e tudo mais, para que a gente consiga entender, para a gente consiga se situar, porque a literatura e a história, gente, elas andam de mão dadas sempre, tá bem, gente? Porque a literatura é uma representação do homem durante a história, né? Hoje, as nossas músicas, né, também refletem o que a gente pensa, as nossas críticas, o nosso tipo de entretenimento, tá, gente? Então, eu deixo isso como reflexão para vocês, tá bem, gente? Agradeço muito de novo, desculpa qualquer coisa, e é isso, obrigado, tá?